Que cantos que... Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre ordens e classes dos números. Estão preparados? Então, vamos lá! O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vou utilizar um cubinho para dar esse exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui temos um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos e cada grupinho tem 10 cubinhos. Então temos uma centena e assim por diante. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Essas são as 3 primeiras classes, mas existem muitas outras, como os bilhões, os trilhões, os quatrilhões e assim por diante. Cada classe está dividida em 3 ordens. As unidades simples têm a centena, a dezena e a unidade. Os milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Os milhões têm as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Agora, vamos encaixar as ordens dos números. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena, a terceira ordem. A unidade de milhar, a quarta ordem. A dezena de milhar, a quinta ordem. A centena de milhar, a sexta ordem. A unidade de milhão, a sétima ordem. A dezena de milhão, a oitava ordem. E a centena de milhão, a nona ordem. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que já preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 3.435.234 unidades. Quantas classes tem esse número? Esse número tem 3 classes. 1, 2, 3. A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Quantas ordens tem esse número? Esse número tem 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? O algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E como se escreve esse número por extenso? 3.435.234 unidades. Vamos decompor esse número? Para quem não se lembra, decompor é representar o mesmo número de forma diferente. Geralmente está relacionado às suas ordens. Por exemplo, esse número tem 3 unidades de milhão, tem 4 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, para facilitar, primeiro vamos separar as classes.
Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. 1, 2, 3 e o ponto. Essa é a classe dos milhares. Aqui sobrou 2 ordens, 2 algarismos, mas essas ordens já fazem parte de outra classe, a classe dos milhões. Então, a última classe nem sempre é composta por 3 ordens. Cuidado para não se confundir e dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Então, lembre-se sempre de dividir os algarismos da direita para a esquerda. Pronto! Agora que dividimos com os pontos, quantas classes tem esse número? Temos 1, a classe das unidades, 2, a classe dos milhares e 3, que é a classe dos milhões. E quantas ordens? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim, saberemos quantas ordens tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E como escrevemos esse número por extenso? Escrevemos assim: 23.456.000 ou 56 milhares, tanto faz, e 234 unidades. E agora, me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da dezena de milhar? Essa é a unidade de milhar e essa é a dezena de milhar. Então, o algarismo que ocupa essa ordem é o 5. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.